Olá, bom dia a todos. Eu sou o pastor Luciano, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Você que me ouve nessa hora precisa conhecer o que Deus tem para falar a seu respeito. E eu me coloco hoje como canal de Deus e trago uma reflexão aqui no livro de Oséias, capítulo 14, é o encerramento do livro. Deus no livro chama a atenção de Israel para a importância de voltar para Ele, de se arrepender dos pecados. Se eles não se arrependessem, Deus iria pesar a mão, Deus iria usar de disciplina. E ele fecha o livro com um convite ao arrependimento. O arrependimento é fundamental na vivência cristã. Sem o arrependimento, nós não conseguimos reatar com Deus. Quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de dois tipos de arrependimento. Primeiro, é o arrependimento para a salvação. Arrependei-vos, era a mensagem que Jesus mandou os discípulos pregarem. Arrependei-vos. E esse arrependimento tinha a ver com o processo de conversão, de novo nascimento. Quando a gente se converte, a gente nasce de novo, a gente se torna uma nova criatura. O nosso coração de carne, de pedra, é substituído por um coração de carne. Nós nos tornamos vivos para Deus e Deus é vivo para nós. Então, para que eu me converta, para que eu tenha um encontro religioso, um encontro espiritual com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é fundamental que eu me arrependa dos meus pecados. Olhe para a minha prática de vida, olhe para tudo que eu cometi e peça perdão. E admita que fez errado e que precisa dele para viver. Dessa forma, você está fazendo o primeiro requisito numa vida espiritual, para iniciar uma vida espiritual. Agora, para continuar uma vida espiritual, é necessário o arrependimento cotidiano. Para que a hipocrisia não tome conta, para que a gente não se torne hipócritas. E Jesus veio censurar os hipócritas de sua época, que viviam uma vida espiritual deficiente, que tinha a ver com ritualística, com a impressão que causava no povo, mas havia um rompimento, uma ruptura na relação entre este e Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos do arrependimento para a restauração, para o dia a dia. Nós estamos em uma comunhão, e quando a gente entristece o outro numa comunhão ou num relacionamento, numa amizade, é importante que a gente restaure essa amizade. Com Deus, pelo fato de Ele ser santo e eu ser pecador, é importantíssimo que eu me arrependa e fale daquilo que errei, para que a nossa relação, nosso relacionamento, volte à normalidade. E é isso que Oséias, no capítulo 14, de 1 a 7, vai fazer. Eu vou ler o texto, creio que vai explicitar mais. O texto diz: volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. E por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel se espalhará. Aqui é uma promessa para o futuro, que tem a ver com uma atitude do presente. O voltar para Deus, o se arrepender,
Deus, ele é longânimo. Deus, ele é muito misericordioso. A expressão que se encontra em Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, é a verdade cristalina, pura. E quando a gente ouve esse convite, o profeta falando em nome de Deus e depois Deus falando, para que Israel abandonasse sua prática pecaminosa, o seu distanciamento de Deus, o seu retorno para outros caminhos e a sua conversão para o verdadeiro caminho. É isso que o texto quer dizer àquele povo e quer dizer para você hoje. Quer dizer para mim hoje. Que a gente precisa voltar. E não é um retorno à religião, à denominação, porque isso pode se tornar uma grande armadilha. Mas é um retorno ao Senhor. E aí envolve quebrantamento, arrependimento, tristeza, novos projetos, novas atitudes. E eu fiquei aqui olhando esse texto bíblico e pensando no resultado que uma vida de pecado pode trazer para quem a pratica. O profeta vai dizer que a razão, a situação na qual eles estão, não era por causa de Deus. A razão era por causa dos pecados que eles haviam cometido. Seus pecados causaram sua queda. Não coloque culpa em ninguém. Não é Deus tirando à toa. Não é você que é o coitadinho, é porque você praticou alguma coisa que te fez sair da posição de comunhão com Deus. Seus pecados causaram a sua queda. A sua queda foi causada por você. E quando a gente entende isso, a gente vai perceber a tristeza que é viver longe de Deus, sem depender dele. E outra coisa que é importante se ater e perceber nesse momento, nessa situação, é que Deus, apesar disso, apesar da nossa rebeldia, da nossa ação e distanciamento, é dele o convite. Por 2 vezes o profeta vai dizer, versículo 1, versículo 2, volte, ó Israel. Volte, ó Israel. É uma nova chance, a iniciativa é de Deus. Enquanto que a gente pensa que a iniciativa deveria ser nossa, e de alguma forma deve ser nossa, de voltar para Deus, de reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, o salmista está dizendo que quem toma a iniciativa de chamar de volta é Deus. Quem quer reatar é Deus. Então ele diz, volte, ó Israel, no versículo 1. No versículo 2, voltem para o Senhor. E aí eu retorno. Não é só para a igreja, é para o Senhor. E Deus se propõe a fazer algumas coisas quando a gente se arrepender, quando a gente retomar a decisão de voltar. Diz o versículo de número 4, eu curarei a infidelidade deles, aquela vontade obstinada de desobedecer a Deus. Deus está dizendo que vai curar, vai extirpar dos nossos corações vícios adquiridos. Deus pode curar. Essa palavra que é usada tanto para a cura física, também aqui é usada para a cura do coração, a cura espiritual, a cura da vontade, de querer fazer aquilo que Deus quer, aquilo que agrada a Deus. Curarei a infidelidade deles. Ou seja, nós nos tornaremos fiéis a Deus. E diz mais o versículo 4, além de nos curar, ele se compromete em nos amar. Ou seja, ele sempre nos amou. O ato de Deus nos convidar para voltar é uma expressão de amor, de alguém que já está pronto a perdoar. E aqui ele já assume um compromisso para o futuro. Eu os amarei de todo o meu coração. Aí você tem toda uma linguagem poética para equiparar Deus aos homens, para mostrar que tem perdão de parte de coração. Quando nós perdoamos, às vezes a gente perdoa com parte do nosso coração, mas aqui Deus está dizendo, olha, quando existe um verdadeiro arrependimento, tem que ser de todo o coração, e o perdão da minha parte também será de
todo o coração. E Deus assume a nos amar no futuro, nos amar no presente. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Ele não vai passar a mão na minha cabeça, nem na sua. Isso equivale a dizer que sem arrependimento não tem como reaproximar. Não tem como vivenciar na plenitude o amor, a graça, o poder de Deus. Então essa é a segunda atitude. Deus vai nos curar da infidelidade, Deus vai nos amar e vai deixar de trazer consequências danosas, não demonstrará mais ira contra nós. Diz o versículo 4, pois a minha ira desviou-se dele. Que palavra maravilhosa, saber que Deus não mais está irado, não mais está distante. E, na verdade, quem se distanciou fomos nós, quando nós pecamos, e quando Deus requer o arrependimento, e, de fato, é isso que faz o reatamento acontecer, Ele vai dar aqui as dicas. O verdadeiro arrependimento, a gente tem que deixar de confiar em outros para confiar em Deus. Versículo 3, a Assíria não pode salvar. Eles estavam rebeldes, distantes de Deus, porque eles tinham agora um provedor, que era a Síria, um império poderosíssimo, que tinha uma aliança com Israel nesse momento. Quando a coisa apertava, eles diziam, a Síria nos salvará dos nossos inimigos. E Deus está dizendo, vocês precisam se arrepender, porque a partir do momento que você confia em homens, a partir do momento que você confia em exércitos e não em Deus, você está distante de Deus, você precisa se arrepender. E diz mais, não montaremos cavalos de guerra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriaremos no nome do Senhor. É isso que o salmista diz. Aqui eles estão pensando que os cavalos fortes, musculosos, vão dar vitória para eles. E Deus está dizendo, não é isso. E o terceiro arrependimento que eles precisavam ter é nossos deuses. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. É isso aí. Quantos deuses? A gente, quando abandona Deus, a nossa diversão passa a ser o nosso Deus, o dinheiro passa a ser o nosso Deus, a namorada, o noivo passa a ser o nosso Deus, o nosso carro passa a ser o nosso Deus. Nesse contexto havia outros deuses, deuses estranhos, deuses estrangeiros, que o povo de Israel passou a adorar. E um dos requisitos do arrependimento é abandonar tudo e todos para poder servir e amar o Senhor. E acontece algo nesse texto que parece uma intrusão. Quando Deus está dizendo o que eles deveriam fazer, ou seja, não confiar na Síria, não confiar em cavalos, não confiar em outros deuses, ele faz uma afirmação, porque tu amas o órfão. O que é que o órfão tem a ver com isso? Entendo que quando o povo se afasta de Deus, vai para as guerras, perde as batalhas, o que é que acontece? Muitos órfãos surgem. É o que aconteceu na época da Covid. O que tem de órfãos hoje no mundo, por conta da Covid, é um número quase que incalculável. Mas Deus ama o órfão. Quando o homem, a sociedade, a igreja, deixa de dar uma assistência ao órfão, aqui Deus está dizendo, o órfão ou os órfãos que vocês desprezaram e abandonaram, e isso é pecado, eu vou cuidar deles. Eu amo o órfão ou os órfãos. São pecados que a gente comete contra outras pessoas, dos quais pecados a gente tem que se arrepender. Então a gente tem aqui a clarificação, ponto a ponto, dos pecados que a gente precisa abandonar, dos deuses que a gente precisa deixar. Quando o nosso arrependimento for verdadeiro e a gente fizer isso, Deus assume alguns compromissos. E eu queria olhar para esses compromissos que Deus assume.
Eu digo aqui, quando Deus resolve ser orvalho para o arrependido, novas realidades surgem. Porque Deus é orvalho. Olha o que vem aqui no versículo de número 5. Serei como orvalho para Israel. Serei como orvalho. Isso me faz lembrar o Salmo 133, que diz que quando Deus abençoa a nação em comunhão, além de ser como o óleo que desce sobre a barba de Arão, a experiência vivida é que o orvalho do Hermon descerá também sobre o sacerdote Arão. Para quem não conhece um pouco de geografia e de relevo de Israel, permita-me colocar aqui uma coisa importante. Israel no extremo sul, aliás, no extremo norte, tem o Monte Hermon. O Monte Hermon é uma cadeia de montanhas e um monte muito destacado, que é chamado de Monte Hermon. Ele, durante praticamente o ano inteiro, você vai encontrar neve no seu cume. E essa neve é muito importante porque bate o vento de norte a sul, e o vento, quando bate no cume, traz a umidade do gelo, e esse gelo se transforma em vapor ou em orvalho que desce para Israel, que é uma terra seca, árida, desértica, e as plantas nascem, sobrevivem graças ao poder de produzir vida do orvalho do Monte Hermon. Quando Deus diz, eu serei o orvalho para Israel, nitidamente o judeu está pensando nessa brisa suave do Monte Hermon que produz vida. E quando Deus diz, serei como orvalho para Israel, algumas coisas acontecem quando Deus, como orvalho, que traz frescor, água, vida e reanima o povo, algumas coisas acontecem. Primeiro, nós floresceremos. O nosso estado de pecado, que nos fazia ser plantas mortas, murchas, agora dá lugar à vida, à beleza. Se antes o pecado trazia feiura, nos deixava asquerosos, agora nós somos formosos, vistosos, porque a santidade volta ao nosso coração. Quem vive no pecado, vive na feiura. Quem vive em santidade, quem busca agradar a Deus, é isso que a gente chama de santificação. A gente começa a ser pessoas melhores e mais bonitas espiritualmente, mais vistosas espiritualmente. Nós somos agora belos. E aqui ele vai fazer uma comparação, né? Florescerão como o lírio. Há naquela região, não só de Israel, mas se pegarmos Jordânia até Turquia, 250 tipos de lírios. Em Israel foram catalogados 39 tipos de lírio. O lírio é tão bonito, e aqui nós não sabemos a que lírio o profeta está se referindo, mas creio que todos são bonitos. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer que a gente não deve se preocupar com o que comer e com o que vestir. Quando ele fala vestir, ele se refere ao lírio, ele chama o povo a olhar os lírios do campo. Ele diz assim, vejam, os lírios são belos, são bonitos. E faz outra comparação, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, o lírio é a expressão do poder de Deus ao criar na natureza. E, ao mesmo tempo, é uma base para comparar a nossa vida espiritual. Nós seremos flores, nós seremos belos, para a glória de Deus. Isso tem a ver com a santidade. Segunda coisa que o orvalho de Deus, Deus como orvalho, vai fazer na nossa vida, é que ele vai
nos propiciar raízes profundas e fortes. Qual o papel das raízes? É manter firme a árvore. Raízes superficiais é uma grande ameaça para a árvore, para a sua subsistência. Vem um vento, derruba. Árvores com raízes profundas, ventos vêm, chuvas vêm, e ela fica firme, forte, porque ela tem raízes. Não é só beleza, não é só aquilo que o homem pode ver, mas é aquilo que está escondido abaixo da terra, que o homem não vê, mas que Deus vê e faz aumentar essas raízes profundas. Daí uma outra comparação que o profeta faz quando Deus diz: como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira. Então você vai vendo aqui Deus usando metáforas da natureza para dizer que nós teremos raízes fortes, como do cedro do Líbano. Eu tive a alegria de conhecer o Líbano em 2018, e quando eu conheci o Líbano, um casal de amigos muito especial me levou para conhecer a árvore, me levou para conhecer onde estão os cedros do Líbano. Hoje existe uma pequena quantidade nas montanhas do Líbano. E também eles me levaram para conhecer onde fica a árvore que serviu de modelo para fazer a bandeira do Líbano. É uma árvore mais antiga, frondosa, e ela está lá depois de tantos anos, diria milhares de anos. E ela está lá porque tem raízes fortes. Na nossa vida espiritual é assim. Quem tem raízes fortes espiritualmente falando, porque esse orvalho de Deus vai nutrir de água para que a gente possa se aprofundar na comunhão com Deus, na vida espiritual, para não ficar reclamando de tudo, murmurando de tudo. Quando a gente tiver raízes fortes, nós vamos resistir às tentações, aos problemas, que os problemas não deixarão de existir, mas a gente estará ali firme, resistindo a esses problemas, às perseguições, às afrontas, à falta, à escassez, à acusação infundadas, a injustiças, a pressões. Nós vamos resistir, porque Deus, como orvalho, vai nos nutrir e a gente vai conseguir. Ele cita também que nós que estávamos murchos, sem poder de brotação, tolheram, podaram, cortaram a nossa vida em alguma área, em alguma parte, e diz assim: o seu esplendor será como o da oliveira. A oliveira é resistente. Eu já estive ali em Israel, naquela região, vendo que ela fica bela em períodos em que não tem mais água em quantidade, e ela fica viçosa. Os seus brotos nascem porque o orvalho está ali. Já podaram muito sua vida, já tiraram muito do seu esplendor. Mas quando você se arrepender, Deus virá como orvalho e vai fazer que você viva como a oliveira. Quero dizer mais, nós seremos como uma sombra. Que coisa, eu gosto muito dessa comparação que Deus faz para o povo, como promessa ao povo. Quando eles se arrependerem, eles vão receber tudo isso que Deus está dizendo. Ele vai dizer assim: como os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo. Eu gosto muito de dizer que nós não seremos frondosos, resistentes, como o lírio, como a oliveira, para nos vangloriar, para nos achar maravilhosos. Nós seremos tudo isso para criar sombra para aqueles que precisam. Só quem sabe o poder do sol, o calor do sol, vai valorizar o poder da sombra. As nossas vidas como seres espirituais que conhecem a Deus é de produzir sombras
e acolher pessoas, amar pessoas e falar do amor de Deus para essas pessoas. Quando a gente entende isso, a gente revive as pessoas. E aqui tem uma linguagem, né? Reviverão como trigo. É como se o trigo estivesse germinando, parou a chuva, parece que ele não vai conseguir mais e vai morrer, e vem uma pequena quantidade de água, ele revive. A pessoa que está no sol causticante, chega à sombra e ele revive como trigo. E assim, a gente vai ser como uma floresta, abençoando a vida de outros, e como a videira, é a última metáfora, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Eu conheço muito sobre vinho, eu tenho estudado sobre regiões produtoras, sobre as diferenças. E eu posso dizer uma coisa, hoje os vinhos que vão ser as promessas do futuro são os vinhos de altitude, dado ao aquecimento global. Então, quando ele diz aqui que os vinhos do Líbano são famosos, é porque eles são produzidos em grande altitude. Israel terá a fama dos vinhos do Líbano, porque Israel voltará a ser influente, será uma fonte de vida para outros. Tudo isso quando Israel se arrepender. Ouvir as promessas de Deus acalenta o nosso coração. Saber que Deus é misericordioso e que nos chama a voltar para Ele, a dizer com palavras, admitir com palavras que nós estivemos distante. Versículo 2 diz, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Quando a gente diz isso, quando a gente entende que os nossos pecados no plural, e aqui está no plural, e o pedido é que Deus perdoe todos os nossos pecados. A gente não vai dizer perdoa esse pecado e esse aqui não, porque isso é meu pecado de estimação. Não é isso. Então é importante a gente ter esse coração, reconhecer que não merecemos esse perdão, porque o nosso ato foi um ato de ignomínia contra Deus. E quando Deus perdoa, é generosidade pura da parte dele, é misericórdia, graça. E o pedido de perdão diz, recebe-nos para que possamos te oferecer não animais. É interessante, nós estamos no Velho Testamento. Mas os frutos dos nossos lábios, as palavras verdadeiras do coração, o sentimento autêntico verbalizado de alguém que tentou viver sem Deus e não conseguiram. É assim que a gente deve fazer hoje. Senhor, nós somos pecadores, nós temos marcas do pecado em nossas vidas. E a situação em que nos encontramos é fruto, é causa dos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos, Senhor, com esopo. Que o sangue de Jesus nos purifique de toda e qualquer impureza. Hoje nós queremos te oferecer o fruto dos nossos lábios, o louvor sincero, e dizer, não há outro como o Senhor, não há outros deuses, só existe o Deus de nossas vidas. E nós te pedimos perdão, nós quebrantamos no nosso coração, nós confiamos na tua graça e no teu amor. Seja para nós como orvalho e nos faça ser, nos faça adquirir todas essas promessas que diz que o teu orvalho vai produzir em nós. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Fica com Deus.